bem com vocês? Vou ter para falar hoje aqui com vocês de novo sobre direito do trabalho! Pois é, mas hoje, apesar do meu cabelo estar para lá de bagunçado, não é verdade? E enfim, vocês vão ter que aturar enquanto eu tento aqui dar um jeito, mas tá difícil, então vai assim mesmo, não é verdade? E apesar de eu estar sofrendo com o meu rosto apipocado de espinhas, então, enfim, a vida é assim, na verdade, não é porque eu sou uma advogada que eu sou uma milagreira e essa piada está mais batida do que a crise de 29. Vamos falar hoje sobre reforma trabalhista, meu povo! Gente, aqui no canal, se você for na página principal, não tá dando, meu cabelo tá muito bagunçado, que é isso, senhor? Tá vendo? Tá vendo? É isso que dá a pessoa ser mulher. Homem não se preocupa com essas coisas. Eu nunca vejo advogado homem, né? Se bem que se a pessoa tá falando advogado, já está bem claro que estamos referindo a um homem, não é verdade? Mas a gente nunca vê eles homens passando por essa sofrência. Mas vamos que vamos, seguindo adiante o baile. Gente, eu espero que não esteja assim tão assustador, na verdade, é porque também já está um pouco tarde, né? São 8 horas da noite e eu acabei de cumprir um prazo e inclusive ainda vou voltar para terminar uma contestação. Mas assim, vamos voltar aqui ao foco que eu voei e me perdi. Aqui no canal, se você for na página principal do canal, gente, eu tô surtando com esse cabelo, sério. Se você for aqui na página principal do canal, você vai ver que tem umas abinhas lá embaixo, onde tem escrito assim, vídeos, playlist, comunidade. Lá nas playlists, existem umas playlists, meu Deus, eu estou muito redundante, mas a gente vai conseguir superar isso, meus amigos. Tem as playlists com os vídeos que eu já gravei aqui no canal separado por assuntos, então você vai encontrar lá uma playlist de direito previdenciário, você vai encontrar lá uma playlist sobre a reforma trabalhista, certo? Com todos os vídeos que eu gravei até hoje no canal sobre a reforma. Vai ter, eu acho que também, algumas playlists sobre alguns direitos relacionados ao direito do trabalho. Por exemplo, a lei de greve. Inclusive, indico demais esse vídeo, porque esse vídeo foi na época que teve, né, o movimento paredista dos caminhoneiros, que inclusive eles estavam também agora ameaçando, não é isso? Semana que vem, entrar, né, com uma nova paralisação. Então vale a pena dar uma olhadinha, inclusive porque é que eu disse que o movimento paredista, à luz da lei de greve, foi abusivo, tá? E aí, gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que acaba sendo um tabu na justiça do trabalho. Tem muito advogado que tá com aquele discurso de que a justiça do trabalho vai acabar porque as pessoas estão com receio de entrar com ações de justiça do trabalho e arcar com honorários sucumbenciais, né? Mas também não é só por esse motivo que muita gente está defendendo que a justiça do trabalho vai fechar as portas. É porque houve uma redução da propositura de ações trabalhistas, porque agora a reforma trabalhista passou a exigir a liquidação dos pedidos. O que é que acontece? A Lei 13.467 de 2017, ela mudou o artigo 840 da CLT. Antigamente era um privilégio do rito sumaríssimo, tá? Que todas as ações distribuídas na Justiça do Trabalho fossem propostas com a indicação do valor econômico do pedido, tá bom? Se na verdade a petição fosse proposta sem essa liquidação, então essa ação acabava sendo arquivada, certo? Isso está no artigo 852b da CLT. E aí o que acontece? A lei da reforma, que é 13.467 de 2017, passou a exigir que também as ações que tramitam no rito ordinário apresentem indicação de valor econômico, certo? Na sua propositura. Isso está no parágrafo 1º do artigo 840 da CLT. E, meu povo, o que é que acontece? A gente está sofrendo na mão de alguns magistrados trabalhistas que estão fazendo a interpretação da reforma de uma forma estreita e bastante equivocada. Inclusive, se eu fosse uma pessoa que entendesse de forma decente sobre a edição de imagem, eu posso dizer a vocês que estaria piscando aqui nessa tela, toda preenchida, cobrindo o meu rostinho, o nome equívoco, interpretação estreita, vamos abrir a cabeça, porque o artigo 769 da CLT
Ele vai dizer o seguinte: 2 pontos em cima, tem embaixo, travessão logo em seguida. Que o direito processual comum, ele se aplica de forma subsidiária à justiça especializada sobre a qual estamos discorrendo, meu povo. Então, gente, o que é que acontece? Você entender que, na verdade, você tem que exigir que toda ação que vai ser proposta apresente um valor econômico, é você simplesmente cercear o direito de ação da outra pessoa, porque vão existir pretensões que você não tem como quantificar. Você quer um exemplo? Vou dizer um exemplo bacana para vocês agora. Gente, acho que a câmera vai ficar muito tremida, mas vamos voltar. É o seguinte, por exemplo, quando você entra com ação de dano moral por doença ocupacional ou por um acidente de trabalho, certo? E aí esse trabalhador ele ainda está doente, tá? Ele está em gozo de auxílio-doença, mas o INSS não considerou ele apto para voltar ao trabalho. Ou considerou, mas ele entrou com ação na Justiça Estadual pedindo restabelecimento desse auxílio-doença acidentário. O que é que acontece? Você não tem como saber a extensão do dano. Entendeu? Você não tem como saber qual é a gravidade da situação da saúde desse trabalhador. E aí o artigo 944 do Código Civil de 2002, ele vai dizer assim, que a indenização se mede pela extensão do dano. Aí eu pergunto a vocês, como é que eu vou quantificar um pedido de dano material, certo? De um dano que eu ainda não tenho como saber até onde vai. Me diga aí, me conte aí, meu companheiro, minha companheira, você que está do outro lado. Gente, não tem como. No mínimo, essa pessoa vai ter que passar por uma perícia judicial. E o perito dizer, ó, eu estimo que essa criatura vai ficar boa em 1 ano, 6 meses. Eu estimo que esse cidadão perdeu 30% da capacidade dele para o trabalho. Não tem como quantificar, meu povo. E aí, o que acontece? Você vai fazer a utilização do artigo 769 da CLT, certo? Para trazer o CPC para dentro da Justiça do Trabalho. Porque, convenhamos, a reforma trabalhista ela foi apressada, sim, pelo governo. E o que acabou acontecendo? Foi tão apressada que o nosso querido presidente disse assim, eu vou editar uma medida provisória se vocês aprovarem o texto do jeito que tá, para sanar esses equívocos. E mesmo assim, a medida provisória também foi equivocada. No fim, a medida provisória caiu, perdeu a vigência, entendeu? O texto voltou para a redação original, que já era muito omissa e continua nessa sistemática, entendeu? A CLT já apresentava omissão em muitos aspectos e mesmo depois da reforma vai continuar apresentando, meu povo. E aí, como é que você vai resolver o problema? Você vai ter que trazer o Código de Processo Civil para dentro da Justiça do Trabalho. E é justamente por isso que todos os livros que você vai pegar de processo do trabalho, de direito do trabalho, vai estar lá escrito, de acordo com o novo CPC. O próprio TST, o Tribunal Superior do Trabalho, edita instruções normativas disciplinando a aplicação do Código de Processo Civil. Aí como é que um juiz do trabalho vai chegar e vai dizer assim, você, advogado, vai ter que se virar nos 30 para quantificar um dano que não tem como quantificar. E que, detalhe, a indenização depende da quantificação do dano, da extensão do dano. Diga aí para mim. Então, assim, o que você tem que fazer? Você vai ter que ir lá no artigo 324 do Código de Processo Civil, certo? E você vai ver o seguinte. O artigo já começa dizendo assim. O pedido deve ser determinado, certo? E determinado. Porém, é lícito formular pedido genérico em 3 hipóteses. Entraremos no parágrafo 1º do artigo e lá nós teremos 3 incisos. A primeira hipótese é qual? É quando eu não consigo individuar o bem. Eu não vou falar muito sobre isso hoje não. Isso aí vamos pular. Vamos focar na segunda e na terceira, que são os que mais se aplicam ao justiça do trabalho. A segunda hipótese é quando eu não consigo quantificar o ato ou o fato. A terceira hipótese é quando, na verdade, o valor da condenação depender de ato praticado pelo réu. Tá certo? Entendemos as 3 hipóteses, na verdade. Eu já falei do inciso 2, mas vamos focar de novo aqui no inciso 2. Eu
vou ler para vocês a redação expressa do artigo, que inclusive vai estar na descrição aqui embaixo do vídeo. Diz assim: quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, certo? Aí você entra para o artigo 944 do Código Civil, que vai dizer assim: a indenização se mede pela extensão do dano. Aí tu tem um trabalhador que ainda está doente, está se tratando, tentando se recuperar. Tu tem como quantificar esse dano se tu não sabe a extensão dele? Não tem. E aí você pode necessariamente dizer: ah, você trabalhador vai ter que esperar ficar bom, curado, ou então ser considerado inválido pela Previdência Social para poder entrar com a ação. Você não pode, porque a partir do momento que você consolidar esse entendimento aí, você vai estar cerceando o direito de ação da pessoa. Concordamos? Concordamos. Certo. Então o que você vai dizer? Você vai dizer: eu posso sim propor o pedido de forma genérica, porque neste momento eu não tenho como quantificar esse dano. Entendeu, galera? E aí o que acontece? Tem precedentes já dentro da Justiça do Trabalho nesse sentido, meu povo, porque a CLT permite a aplicação do Código de Processo Civil. Inclusive, as instruções normativas editadas pelo TST, que foi a primeira, a 39, e a última agora, depois da reforma trabalhista, que foi a 41, não veda a aplicação do artigo 324, não, meu povo. E tem um detalhe aqui interessante: a instrução normativa 41, editada pelo TST agora, esse ano de 2018, ela vai dizer o seguinte, acho que ela é de 2018, se eu não me engano. Ela vai dizer o seguinte, que o valor da causa ele pode ser arbitrado por estimativa, justamente porque ele entende que pode ser aplicado os artigos 291, acho que 293, se eu não me engano, que falou de valor da causa, do Código de Processo Civil. Esses dispositivos, inclusive, vão estar embaixo, os corretos aqui, vão estar embaixo, aqui na descrição do texto, tá? A redação deles. Inclusive, esse artigo que eu estou falando da instrução normativa. Então, assim, os artigos que versam sobre o valor da causa do Código de Processo Civil 291, 292, 293, eles podem ser aplicados de forma subsidiária ao processo civil, ou à justiça do trabalho. O juiz pode até mesmo, de ofício, alterar o valor da causa e alterar o rito processual. Tá assim, ó, de precedente, dentro da Justiça do Trabalho, dizendo isso. Por quê? Porque é uma questão de economia processual, de celeridade processual, de você resguardar a efetividade da tutela jurisdicional, de você preservar o direito de ação, porque não se demonstra razoável você arquivar um processo para obrigar esse trabalhador a entrar com uma nova ação, fazendo os mesmos pedidos, apenas para que seja dentro do rito ordinário. Entendeu? Então, assim, você traz a aplicação do CPC de forma subsidiária, tanto com relação à questão do pedido ser genérico, quanto com relação ao valor da causa. Entendeu, gente? E aí você vai ter também a instrução normativa editada pelo Tribunal Superior do Trabalho para fundamentar o seu pedido, além da própria CLT. Porque tá lá, o artigo 769 da CLT, ela vai dizer que você pode aplicar de forma subsidiária à legislação trabalhista o direito processual comum. O artigo 8º, inclusive, ele fala do direito material comum. Entendeu? Então, assim, como é que a Justiça do Trabalho... Vamos raciocinar. Como é que a Justiça do Trabalho, que é uma justiça que deveria dar acesso ao trabalhador, não é isso? A uma prestação jurisdicional mais, vamos colocar assim, mais objetiva, menos burocrática, entendeu? Vai simplesmente dizer, vou arquivar o seu processo para que você dê entrada na inovação pelo rito ordinário. Porque eu aqui, né, mesmo eu podendo trazer a aplicação do CPC, alterar o valor da causa para converter para o rito ordinário e acatar seu pedido genérico, não vou fazer. Mesmo eu sabendo que eu não tenho como você, não tem como quantificar o dano, porque você ainda não sabe a extensão da sua doença. Isso se demonstra razoável? Isso não se demonstra razoável. Isso fere uma série de garantias constitucionais, entendeu? Mas aí cabe a você, advogado, saber argumentar com isso em juízo. Dizer, doutor, vamos ter uma visão menos estreita da vida, não é verdade? Vamos trazer aqui a aplicação do Código de Processo Civil, porque o senhor está dizendo que o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, exige que o pedido seja com a indicação do valor econômico. Entretanto, o artigo 324 do Código de Processo Civil, doutor, também prevê as hipóteses para pedido genérico, entendeu?
E o valor da causa pode ser arbitrado por estimativa. O próprio TST, na edição da Instrução Normativa 41, no artigo 12, parágrafo 2º, pacificou isso. Lá ela até disse de forma expressa, viu, doutor, que o artigo 291, 292, 293 do Código de Processo Civil podem ser aplicados a essa justiça especializada. Assim, o senhor resguarda a efetividade da tutela jurisdicional, o direito de ação e o amplo acesso à justiça, doutor. Aí, se ele chegar e disser assim, mas companheiro, eu sou uma legalista, eu sou uma pessoa que eu curto a CLT, eu tô com ela, minha Bíblia, tô com ela do meu lado. E aí, querido, eu não posso permitir que você faça esse pedido genérico, porque, doutor, o senhor sabe, né, que tem a questão da sucumbência. Aí você vai dizer assim, doutor, o senhor também sabe que lá no artigo 791, no artigo 791A da CLT, consta uma coisinha bacana, que diz assim, chuchuzinho, ela está dizendo assim, que a sucumbência ela pode ser arbitrada quando não for possível oferir o valor econômico do pedido. Veja! Então, assim, já está prevendo essa possibilidade de pedido genérico. A sucumbência pode ser arbitrada com base no valor líquido da sentença ou no valor da causa. Eu vou até, gente, fazer uma leitura para vocês aqui, literal, do artigo 791A da CLT, tá certo? Ele vai dizer assim, ó. O advogado que atua em causa própria, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre 5% e o máximo de 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, né? Eu estou fazendo uma leitura aqui da lei, um pouco por cima, mas estou fazendo um destaque aqui, tá? Sobre o valor atualizado da causa. Aí você entra lá na instrução normativa, a instrução normativa diz assim, o valor da causa pode ser por estimativa. Então, por que aqui danado eu vou exigir que um pedido de indenização, que é com base na extensão de um dano que eu não tenho como quantificar, seja líquido? Para atrair uma sucumbência? Sucumbência pode ser por arbitramento, meu povo. Então, assim, não é razoável isso, entendeu? Você acaba afrontando o direito de ação da parte, entendeu? Então, tudo isso para atrair a uma literalidade da CLT, quando, na verdade, existe sim a previsão de recebimento do pedido de forma genérica no Código de Processo Civil, que se aplica de forma subsidiária ao processo de trabalho. Então, assim, vamos raciocinar. Direito processual do trabalho tem que andar casado, assim, namorando, casado, amancebado, amaziado, entendeu? Qualquer palavra que vocês conheçam aí com o direito processual comum, entendeu? Direito processual do trabalho, CLT, tem que andar com o direito processual comum, CPC, entendeu? Dá uma lida na instrução normativa, procura os precedentes, para apresentar esses precedentes como fundamento, porque não se demonstra razoável isso aí. Vamos agora, eu sei que o vídeo está um pouco longo, mas a gente já vai encerrar. Vamos falar agora da segunda hipótese, certo, de pedido genérico. Quando, certo, o valor da condenação depender de ato a ser praticado pelo réu. Toda vez o pedido vai ter que ser líquido, ainda que, quando, na verdade, não depender de uma perícia judicial. Por exemplo, horas extras. Não necessariamente. Porque se você, por exemplo, toma conhecimento que, na verdade, o trabalhador não tem mais os comprovantes de contra-cheque, certo? Ou seja, ele não sabe quanto ele recebeu de hora extra. Você precisa, no mínimo, que a empresa apresente nos autos a ficha financeira. Você não vai ter como liquidar esse pedido, entendeu? E aí tem mais. Por exemplo, um caso concreto agora, que eu vou trazer aqui para vocês. Existe uma empresa, eu não vou expor o nome da empresa porque eu não quero processo, mas esse processo é público, qualquer pessoa pode ver, mas eu não vou expor o nome da empresa. O que acontece? Tem uma empresa aqui na Paraíba que ela é conhecida por fraudar controles de ponto na Paraíba, tá? Não estou falando dessa empresa fora. E o que acontece? Já teve ação civil pública, condenação, em dano moral coletivo na casa dos milhões, vários zeros, que jamais vão entrar na minha carteira para eu tomar um café, mas enfim, é um fato público. E várias ações individuais com condenação nesse sentido.
E aí o que acontece? Esses controles de ponto são fraudulentos. Então esses controles de ponto não servem para provar a jornada. Mas essa empresa ela adotava outros mecanismos de controle de horário. Por exemplo, ordens de serviço com horário do atendimento do cliente e o nome do trabalhador. Aí tinha outros documentos lá, por exemplo, checklist do veículo que o trabalhador ia tirar para viajar. Aí tinha o nome, o horário da saída do veículo, tinha previsão de entrega. O trabalhador, quando chegava para devolver o veículo, também tinha que passar por essa vistoria. Desculpa, gente. E anotar horário, data, entendeu? Então, assim, tem vários documentos que essa empresa, no dia a dia, entendeu, adotava como mecanismo de controle de horário. Aí eu vou lhe dizer, e o horário variava. Vamos focar nisso aqui, que esse aqui é um fato importante. Eu não vou fazer uma liquidação de hora extra por estimativa nem a pau, porque eu vou atrair uma sucumbência em cima do que eu perder. Não, vamos trabalhar a linha do raciocínio aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer, doutor, eu não tenho como quantificar esse pedido, certo? Por que eu não tenho como quantificar esse pedido? Porque eu preciso que a empresa apresente alguns documentos no processo. Controle de ponto não serve. Preciso da ficha financeira, preciso desse documento, entendeu? Se esses documentos não forem apresentados, então que o senhor acate o pedido de forma genérica, entendeu? E aí, gente, o que acontece? A gente chegou na audiência, na verdade. A juíza marota olhou para uma sócia e disse assim, rapaz, você tá tão gatinho, tão bonitinho com essa sua cabeleira, seus olhos de pitumba que vão voar agora por cima desse par de óculos que você está usando. Mas, doutor, sua petição tá toda errada. Sua petição tá toda errada, eu não vou acatar essa petição. Uma pessoa no primeiro ano de direito faz uma petição melhor do que essa sua. Aí ele olhou assim com aquele charme dele e disse assim, não concordo. Aí ela fez assim, problema do senhor. Quem manda na minha vara sou eu. E eu mando na minha vara da forma que eu quiser. Essa frase me pegou mal, mas eu não tinha nenhuma intenção de fazer uma piada de duplo sentido. Mas ela quis dizer assim, quem decide as coisas no meu juízo, vamos colocar desta forma. Sou eu. Aí ele pegou e disse assim, doutor, então é melhor a senhora extinguir logo o processo em julgamento de mérito. Ela disse, não, eu vou dar prazo para o senhor emendar. Eu falei, não, eu vou prescindir da emenda. Pode constar em ata aí, eu não vou emendar. Aí ela pegou e disse assim, doutor, mas o pedido tem que ser líquido, o senhor sabe que a reforma trabalhista exige isso. Aí ele pegou e disse, mas a senhora também sabe que o Código de Processo Civil se aplica de forma subsidiária ao processo do trabalho. E aí o que acontece? A senhora sabe que pela teoria da carga dinâmica das provas, o ônus da prova da jornada recai sobre a empresa. Essa teoria já estava prevista no CPC e ela foi acatada depois da reforma trabalhista na CLT, no artigo 818 da CLT, certo? Então, o que acaba acontecendo? Inclusive, a coisa vai mais longe. A empresa ela que tem mais de 10 funcionários, ela tem que comprovar o controle de horário. Se eu não me engano, essa informação está no artigo 71 da CLT. Se eu não me engano, se eu estiver errada, o artigo correto vai estar na descrição aqui embaixo. Então, assim, ela já é, naturalmente responsável por provar o horário. E a partir do momento que eu juntei informações que dizem que os controles de pontos são fraudulentos e que eu preciso desses documentos, e que esses documentos existem, nós provamos isso na inicial. Eu ainda provei isso, que eu não tinha essa obrigação, mas provei, entendeu? Então, ela que tem que provar o horário de trabalho dele, para que a gente pudesse quantificar. Mas aí, o que acontece? Tem um precedente muito bom, que eu não sei se eu vou conseguir colocar a redação dele toda aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas eu vou parar aqui rapidinho o vídeo para falar para vocês o número do recurso, tá? Se eu conseguir colocar esse ementa, o julgado, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou colocar. Se não der, porque às vezes fica muita informação aqui embaixo, porque eu coloco os artigos dos dispositivos de lei que normalmente eu menciono no vídeo, então eu vou colocar só o número do recurso, mas eu já vou dizer. O número do recurso ordinário é 002014, tá? 915-2018 504-0013, tá? Ele foi uma decisão que foi julgada no dia 22, foi proferida a decisão desse recurso no dia 22 de junho de 2018, tá?
relator, foi o juiz convocado, foi um juiz trabalhista, viu? Juiz de piso, de primeiro grau, viu? Doutor Roberto Antônio Carvalho Zonta, tá? Foi uma decisão proferida na 11ª turma do TRT da 4ª região. E aí o que ele diz, gente? É muito bacana esse precedente, recentíssimo, viu? Tem agora em junho. Ele disse assim, ó: exigir-se a propositura de medida preparatória visando a exibição de documentos pelo autor para viabilizar a indicação de valores aos pedidos na petição inicial, em situações excepcionais como é verificada nestes autos, significaria a sonegação dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da duração razoável do processo consignados nos incisos do artigo 5º da Constituição Federal de 88. E ele ainda diz assim, ó: aplicação do artigo 324, parágrafo 1º, inciso 3º do CPC, tá? Ao processo de trabalho de forma subsidiária. Recurso do autor provido para afastar o juízo de extinção da ação, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento do feito, dispensando a parte autora de indicar o valor de cada pedido. Entendeu? Então, assim, isso aqui, na verdade, foi uma situação parecida com esse caso que eu acabei de falar para vocês. Eles propuseram a ação, o juiz de primeiro grau entendeu, o juízo de primeiro grau entendeu que tinha que ser líquido por conta da regra do artigo 840, parágrafo 1º da CLT. E aí, na verdade, ele entrou com um recurso ordinário pedindo ao TRT que o processo voltasse, que o juiz acatasse o pedido de forma genérica. Por quê? Porque é possível sim o pedido genérico, quando não for possível a liquidação, a indicação do valor econômico, uma vez que o artigo 324 do Código de Processo Civil disciplina isso, tá? E a CLT disciplina de forma expressa que é cabível a aplicação do CPC, entendeu? E aí você entra por outras questões, que a própria instrução normativa do TST entendeu que o valor da causa pode ser por estimativa, entendeu? Então, assim, se eu estou dizendo, eu não tenho como quantificar o pedido, porque o horário é variável, a empresa que ainda tem a prova documental, só tem 2 caminhos. Três, que a minha digníssima juíza desse processo que eu acabei de falar para vocês, deferiu um dos que eu pedi. Eu vou propor uma ação de exibição de documento para obrigar eles a apresentar esses documentos para que eu possa quantificar o pedido e entrar com a reclamação trabalhista, o que pode ser muito prejudicial, não só pela demora, mas porque pode prescrever a pretensão da pessoa. Nem todo mundo vai entrar com ação de protesto judicial para interromper a prescrição. Veja a demora. Eu estou em vias de prescrever meu direito. Aí eu entro com ação de protesto judicial para interromper a prescrição. Eu vou entrar com ação de exibição do documento para poder ter os documentos, para poder fazer a liquidação da reclamação trabalhista. Minha gente, isso é você, na verdade, rasgar, né, a efetividade da tutela jurisdicional do processo trabalhista. Entendeu? A gente já fala tanto em celeridade, em efetividade, economia processual na justiça estadual quanto mais na justiça do trabalho. Entendeu? Caminho número 1. Caminho número 2, aceita o pedido de forma genérica. E segue o baile, segue para a instrução. E o número 3 é você aceitar o pedido de produção de prova, certo? Que foi feito na própria inicial trabalhista. Mandar que a empresa apresente os documentos e aí você dá o prazo para a pessoa fazer emenda, porque aí a pessoa tem como fazer a quantificação. Entendeu? Demora um pouquinho mais, mas pelo menos é o mais razoável, entendeu? Já que a pessoa não quer aceitar o cabimento de pedido genérico, entendeu? Foi o que ela fez. Eu cheguei e disse assim, ó, o pedido pode ser genérico e vai ser genérico. E a gente não vai liquidar sem esses documentos. Não vou atrair sucumbência por estimativa, não. Então, que acate, na verdade, o valor da causa, entendeu? E arbitre os honorários de sucumbência por estimativa com base no valor da causa, entendeu? Ao final do processo. Mas não me fazer quantificar um pedido de 50 mil reais por estimativa para fixar a sucumbência com base no pedido que foi feito por estimativa, não. Ó, vamos só raciocinar, desculpa, gente. Vamos só raciocinar, vou finalizar, porque eu sei que eu me perdi aqui, que o negócio ficou muito longo. Pra vocês entenderem.
O valor da causa pode ser por estimativa, tá? Mas o pedido não pode ser por estimativa. Qual é a diferença? Eu posso arbitrar os honorários de sucumbência com base no valor da causa. Mas o que você vai fazer? Você vai colocar lá o valor da causa dentro do rito ordinário, R$40 mil. Entendeu? Acima de 40 salários é suficiente e os honorários de sucumbência podem ser com base no valor da causa. Onde é que está isso? Artigo 791A da CLT. A Instrução Normativa 41, editada pelo TST em 2018, já esqueci do artigo 12, parágrafo 2º, diz que o valor da causa pode ser por estimativo, porque traz a aplicação do CPC. Artigos 291, 292 e 293 podem aplicar o Justiça do Trabalho. Entendeu? E aí, o valor do pedido não pode ser por estimativa. Porque imagina, você chega e estima que você está pedindo 50 mil de hora extra. E aí tu só ganha 10. Vai ter uma sucumbência que tu vai atrair em cima de R$40 mil que tu perdeu. É melhor que o valor da sucumbência, então, seja com base no valor da causa. Entendeu? Que a CLT prevê que pode. A CLT prevê que pode. A CLT prevê que é possível se discutir um pedido sem proveito econômico quantificável, entendeu? E que a sucumbência pode ser com base no valor da causa. E o TST já disse que o valor da causa pode ser por estimativa, porque é que você vai obrigar a pessoa a quantificar um pedido que ela não tem como quantificar, ainda mais quando o CPC diz que é possível o pedido genérico. Então, gente, vamos raciocinar sobre essa questão da reforma trabalhista, tá? Então, assim, já tô cansada, já falei tanto, né? Eu acho que vocês já não aguentam mais me ver falar, né? Eu vou encerrar esse assunto já. Tá cheio de precedente, certo? Falando que sim, é possível a aplicação do CPC de forma subsidiária depois da reforma. Não mudou isso não. O CPC não morreu, foi enterrado, já teve a missa de sétimo dia, porque a lei 13.467 de 2017 entrou em vigor, não. Agora, a lei foi bastante omissa, isso é um fato, porque existem pedidos que eu não tenho como quantificar. Vou dar um exemplo. Eu entro com ação para pedir o reconhecimento de um vínculo clandestino meramente para me aposentar. Vamos lá, é uma pretensão que não está submetida à prescrição, certo? E o empregador vai ter a obrigação de assinar a carteira do trabalho. Como é que eu vou quantificar isso aí? Conta aí, Chuchu, pra titi aqui. Não vai ter como quantificar, meu filho. O valor da causa vai ser por estimativa. E o valor dos honorários sucumbenciais também vai ser por estimativa, por arbitramento, de acordo com o trabalho, como o artigo 791A da CLT diz, ou de acordo com o valor da causa, que vai ser por estimativa. Então, por que é que quando eu tenho um pedido que eu não tenho como quantificar por outras razões, eu vou chegar e vou dizer, meu filho, você vai ser obrigado a liquidar por estimativa. Gente, vamos abrir mais a cabeça, vamos estudar um pouco o Código de Processo Civil, vamos ler a instrução normativa, vamos ler os precedentes. Eu me empolguei um pouco porque esse é um problema que eu tenho sofrido deveras aqui na Justiça do Trabalho.